Olá, boa tarde. Meu nome é Aurélio Tomás Júnior. Nós somos da Universidade Federal do Paraná. Trabalhamos atualmente no Centro de Pesquisas da Federal, que é o C3SL. E hoje a gente vai falar para vocês aí sobre o empacotamento de aplicações Ruby on Rails no Linux. Bom, eu sou o Fabrício, também sou bolsista do C3SL. Você consegue deixar na tela inteira para a gente, por favor? Bom, então, o C3SL é um centro de computação científica e software livre, é um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Paraná, foi criado em 2002, e os projetos do C3SL têm caráter multidisciplinar, então ele envolve vários setores da computação, não apenas um. Então, os projetos C3 buscam beneficiar a sociedade brasileira de maneira em geral, e todos os softwares produzidos lá são software livre. Esses projetos do C3SL, eles são atualmente todos inclusos dentro do escopo de cidade digital, que nós temos em algumas cidades do Paraná e outros estados também. Mas todos os projetos que nós recebemos lá são dentro desse escopo, que é para facilitar a vida do brasileiro mesmo dentro das cidades digitais. Bom, o projeto que a gente trabalha é o Agendador, que é um projeto que integra o Programa de Cidades Digitais do Ministério das Comunicações. Então, o Agendador ele viabiliza o agendamento de atendimentos com hora marcada, né, da prefeitura. Por exemplo, consultas médicas, alguma consulta com algum advogado, algo do tipo, da prefeitura. E ele é desenvolvido em Ruby on Rails. Só para completar, por exemplo, nós temos o exemplo dos hospitais, por exemplo, de Curitiba. Eu preciso fazer um agendamento com um médico ortopedista. Atualmente, o que acontece é que você chega lá, pega a sua senha, fica 5 horas numa fila e daí você consegue marcar seu médico, né? A questão do nosso agendador é o seguinte: a pessoa vai entrar online, vai ter o cadastro dela naquele hospital ou naqueles postinho, né, chamado, e ela vai conseguir fazer esse agendamento através da internet com horários de escalas já disponíveis no agendador, né? Então o médico vai lá, ou o administrador do hospital vai lá e cria essas escalas para o médico ou para o atendente, e as pessoas conseguem pegar esses horários que tem vago, no caso o atendente, e os cidadãos conseguem ver quais são esses médicos ou não, dependendo da prefeitura, tem essa opção também, para poder agendar sem precisar ir até o local e ficar lá 5 horas esperando numa fila. Então a pessoa vai lá, em 10 minutos ela consegue agendar um médico para ela, o que facilita muito a vida para todo mundo, né? Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre empacotamento, que é o objetivo do nosso trabalho aqui. Pacotes nada mais são que arquivos binários unidos em um pacote. Então, eu tenho vários arquivos lá, junto eles numa compressão de arquivo, que é o pacote em si, né? Esses pacotes eles são facilmente portáveis, e essa é uma palavra-chave da nossa apresentação hoje, que eu vou falar depois um pouquinho. Mas lembrem disso, que pacotes são facilmente portáveis. Tá? Pacotes contêm metadados, que é nome do arquivo, que você vai descompactar depois, versão, regras em geral que você tem dentro do arquivo, são todos metadados possíveis, tem uma listinha, quem quiser depois, tem no site bonitinho lá. Você precisa de um sistema de gerenciador de pacotes, como o DPKG, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas você consegue gerenciar ele, qualquer sistema de gerenciador de pacotes, até quando você vai fazer o apt-get lá, ele gerencia os pacotes para você. O Linux ele ganha força na diversidade, né, que abarca também as maneiras de instalar programas. O que isso quer dizer? Eu tenho vários programas, certo? E eu quero fazer uma aplicação que instale eles como no Windows, por exemplo. Você clica lá para instalar, ele instala tudo para você dentro do seu gerenciador.
Isso facilita muito em várias plataformas que você tem. Né? O pacote Debian, ele nada mais é que um arquivo GNU-R. Né? O que é esse GNU-R? O GNU-R é usado para manipular esses arquivos, essa coleção de arquivos, e as permissões, né? E todos aqueles metadados que tem dentro dele, aqueles arquivos que tem dentro dele. Funciona dessa forma, assim. Eu tenho por exemplo, eu tenho um pacote Debian, é um ponto .deb. Já vou falar sobre isso e explicar certinho o que é. Então, dentro desse ponto .deb, eu tenho originalmente um GNU-R, que é um ponto .a. É como se fosse o zip, por exemplo, né? Uma maneira mais fácil de explicar. Então, o que é esse ponto .a? Esse ponto .a nada mais é que o arquivo base para gerar esses arquivos de várias plataformas diferentes. E é por isso que eu falei que ele é portável, né? Então, eu tenho aquele arquivo base e eu consigo gerar esse pacote que eu estou tentando instalar para várias distribuições diferentes de Linux. Né? Então, eu tenho o Debian, eu tenho o Red Hat, eu tenho o Mint. Eu consigo fazer essa distribuição de arquivos só com esse ponto .a. No nosso caso aqui, a gente vai mais focar no ponto .deb, que é onde a gente usou para o nosso agendador, que foi onde a gente sentiu a necessidade de criar esse empacotamento. Mas só para mostrar para vocês que todos esses arquivos e esses empacotamentos são criados a partir do ponto .a, que é a base desses arquivos. É como se fosse, para quem conhece um pouco de programação aí, eu tenho uma programação de baixo nível, por exemplo, assim, Assembly. Ele é o Assembly que as linguagens conseguem ter acesso. Para você fazer um empacotamento, você tem duas formas. Você tem a primeira, que é usando comando de terminal, como eu falei do dpkg. E a segunda forma é através de compiladores, que são esses pacotes que eu vou estar falando daqui a pouco, que eles usam pré-configurações e tudo mais. Quem está empacotando consegue pegar tudo isso e fazer bonitinho dentro do pacote. Ele é mais rápido do que, logicamente, você fazer tudo por comandos no terminal. Né? Como eu falei, para você gerar um pacote adequado para várias distribuições, você tem que ficar compilando para várias distribuições diferentes. Então, se eu quero para o Debian, eu compilo um ponto .deb. Se eu quero Red Hat, eu compilo um RPM, sei lá. E para cada distribuição, você tem você tem que compilar de uma forma diferente. Né? Então, no início, você tinha o Linux. Né? Ele estava lá, bonitinho, no canto dele. Né? As pessoas tinham o Linux. E era bom. O Linux era bom. E você não tinha muitos problemas quanto a isso, apesar de não ter tantos programas no início e tantas funcionalidades como tem agora. Só que o que acontece? Vieram as versões. Né? Então, Fedora, Debian, Mint, Red Hat, CentOS. Isso foi complicando, porque para você fazer um empacotamento de uma versão, você não conseguia usar esse pacote em outra. E isso gera um problema. Né? Também até para instalar no terminal, quando você vai dar, não tem para versão, eu uso o Red Hat e eu não tenho para versão do Fedora, como é que eu faço? Né? Então a gente vai explicar para vocês aqui um pouquinho da nossa jornada, de como foi fazer o empacotamento do agendador em específico, quais foram as nossas dificuldades encontradas, quais foram os programas, as soluções que a gente encontrou, e qual a dificuldade de resolver uma tarefa simples, como compilar um pacote .deb, né? Parece ser uma coisa fácil, mas a gente vai mostrar que não é tão fácil assim, né? Então, as motivações que fizeram a gente empacotar uma aplicação Ruby on Rails, no caso o agendador, são basicamente isso. Que, primeiro, você tem que fazer o download da aplicação no GitLab, instalar o Ruby Rails, configurar o Apache, o Passenger, criar banco de dados PostgreSQL, migrar e inicializar esse banco de dados, baixar e instalar as gemas e compilar os assets. Então, isso fica meio complicado e inviável para uma pessoa que não conhece muito sobre o assunto. Então, esse foi um dos motivos que nos levou a empacotar o agendador. Só para quem não sabe, gemas no Ruby ou no Linux são como se fossem bibliotecas em C, bibliotecas enfim, no nosso caso em Ruby. Né? Então, com essas bibliotecas você consegue fazer várias funcionalidades como se fosse um plugin.
Bom, então o empacotamento ele vai facilitar a instalação, como eu falei. Ele já instala as dependências do software e suas gemas. E você tem uma única configuração para cada programa. Você não precisa ficar configurando na mão, como seria na instalação normal. Então o pacote já se encontra configurado, necessitando apenas instalar e inicializar. Então você vai dar lá um sudo dpkg install, né, pacote.deb. Ou como seria um apt-get lá, com apt-get install agendador, por exemplo. Só para vocês terem um parâmetro geral de como é isso, uma configuração para cada programa. Então, nós costumamos fazer lá no C3 tudo com repositório Git. O que é esse repositório Git? É um repositório online, onde você tem ele local também, obviamente, mas você faz uma sincronização dele numa nuvem ou no nosso servidor. E você tem uma configuração única para aquele repositório específico, né, e o Git consegue lidar com isso para você. Então, quando ele fala uma única configuração para cada programa, é exatamente isso. Você tem um pacote de instalação e essa configuração vai ser aplicada nesse pacote por completo e não em outros pacotes ou arquivos que tiverem dentro desse pacote. Então, por que empacotar uma aplicação web, né? É meio estranho você empacotar aplicação web, mas então o que motivou a gente a empacotar? Primeiro, hoje nós temos um único servidor que hospeda todas as cidades do projeto Cidades Digitais que tem o agendador. Então, nós mesmos administramos e mantemos esse servidor. Mas, futuramente, as cidades vão ter que ter o seu servidor, cada uma. E exatamente por isso a gente decidiu empacotar para facilitar a instalação do agendador. Então, a ideia é que cada cidade tenha o seu próprio servidor, administrado e mantido pela cidade. E não se sabe o conhecimento do técnico que vai fazer a instalação do agendador. Então, o pacote vai facilitar a instalação naquela cidade. Bom, das nossas soluções consideradas, a gente vai falar um pouquinho de cada uma para vocês aí. A gente não vai falar sobre todas, a gente vai falar sobre 3, que foram as mais importantes. Foram as mais importantes, assim, as mais relevantes para mostrar nesse trabalho. Então, o nosso objetivo, que é o processo de empacotamento automatizado para facilitar o empacotamento de novas versões do agendador, que é o que ele acabou de falar. A gente vai passar esse projeto do agendador para que cada cidade tenha ele instalado no seu próprio servidor, em cada cidade. A gente é um projeto que tem mais de um ano, acho, do governo federal das cidades digitais. E acabou esse período de um ano para frente que a gente ainda tem para atualizar ele e tudo mais. Como é um software livre, cada cidade vai poder mexer nele como quiser, adicionar o que quiser. E cada cidade vai ser responsável por seu próprio servidor e seu próprio agendador. E esse projeto ele não fica restrito somente às cidades do programa Cidades Digitais. Se um hospital lá quiser usar, por exemplo, ele pode ir lá e usar o nosso pacote, que vai facilitar bastante também para eles. Isso. E a gente não sabe qual versão de Linux eles vão usar ou como eles vão usar esse agendador. Então, nós vimos que o empacotamento seria a melhor forma de distribuir isso. Até pela facilidade, como eu mostrei do GNUAR, de você distribuir e passar, por exemplo, de um ponto .deb para um ponto .rpm. É extremamente simples fazer essa mudança. Ele compacta o arquivo, como eu falei, pega esse ponto A e recompacta ele como um ponto .deb, ou ao contrário, ou para outras plataformas, né? Então, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês as alternativas de solução e o resultado que nós chegamos, e por que cada resultado foi melhor do que o outro, e qual é a parte ruim de cada programa que a gente está mostrando para vocês aqui. Então, a primeira solução considerada foi o compilador não completo. O que quer dizer o compilador não completo? É o compilador que vai fazer tudo por comando de terminal. Você vai fazer todo o processo de instalação dele por comando de terminal no Linux, né? E para utilizar esse primeiro foi o Build Essential, DebHelper, Git DHC e o Git Build Package, que são os 4 programinhas que você tem que baixar lá para poder começar a usar
esse tipo de empacotamento. Ele vai usar um passo a passo dos 4. Né? Você precisa de criar um repositório Git, como eu falei, para poder ter o gerenciamento desses arquivos dentro de uma única pasta, né, digamos assim. E isso no caso da estrutura Debian. Dentro você tem aqueles metadados que eu falei, e mais os arquivos de controle, regras, copyright, você tem vários scriptzinhos. Mas o importante aqui é isso aqui, ó, post-inst e o pré-inst. E o que é isso? O post-inst é, na verdade, tudo que você vai fazer dentro da linha de terminal antes de começar a instalar o seu programa. Não, esse é depois. O pré-inst é o antes. É que está ao contrário ali, desculpa, gente. Então, o post-inst é o depois, é tudo que você vai fazer depois de já ter instalado a sua aplicação. Por exemplo, eu tenho que atualizar as minhas gemas para a última versão. Então, a linha de comando que vai estar para atualizar, por exemplo, o bundle install, o bundle update, vai estar dentro deste post-inst. E tudo que você precisa fazer antes de dependência, de atualização de dependência, por exemplo, eu preciso fazer o download de uma gema para poder fazer a instalação do meu pacote, ou no caso aqui, do meu agendador diretamente, eu boto no pré-inst, que ele vai fazer tudo antes. O problema dessa tentativa de fazer tudo na mão é que ele não consegue lidar com dependências duplas de software, dependências recursivas. Então, por exemplo, quando eu coloco lá para fazer a instalação com dpkg, -i pacote, ele vai procurar, por exemplo, build errors, que é uma gema. Beleza, ele vai encontrar build errors, só que a build errors ela necessita de uma outra gema para ela poder funcionar antes. Ou seja, eu não vou conseguir lidar com essa dependência dessa maneira, né, fazendo tudo por linha de comando. Então, teoricamente, eu teria que instalar tudo na mão primeiro, para depois começar a instalar o pacote, né, o que inviabiliza bastante. A segunda tentativa nossa foi do Omnibus, né, da empresa Opscode. E no começo foi assim, quando um dos nossos coordenadores lá falou sobre esse software do Omnibus, eu fiquei bem animado, porque estava sendo difícil resolver o problema da empacotação dupla, da dependência. E ele falou para eu pesquisar que ele tinha achado isso. E foi um alívio, assim, a hora que eu vi, né, super bonito, né, tinha um site, tinha wiki, tinha tudo para poder instalar. E ele faz instalações de full stack installers, ou seja, ele pega aquele seu repositório Git inteiro e cria um pacote .deb, no nosso caso, para isso, né. Então, isso facilitaria muito a vida e era tudo que eu queria no momento lá para poder fazer o empacotamento. Então, ele tem o Project DSL e o Software DSL. O que é isso? O Project DSL são as dependências de projeto. Então, eu tenho uma aplicação do agendador e eu tenho as dependências de gema dele, as dependências normais dele. E o Software DSL é a dependência de cada software, de cada gema que tem dentro do projeto. Então, como eu falei do build errors lá, isso resolveria, porque eu tenho as principais dependências e as dependências das dependências. Isso resolveria. O próprio Omnibus ele cuida dessas dependências. E aqui nessa parte de baixo, eu tenho um software DSL, que como eu falei, é a dependência de software. Então eu tenho, por exemplo, aqui que eu botei como exemplo a Gema Scout, né, tem a versão dela, o metadado dela, e as dependências dessa gema. Como eu falei, cada gema tem sua dependência e cada dependência tem sua dependência. E esse era o problema. Então, eu tenho um exemplo aqui desse software DSL. E aqui os comandos que eu vou fazer para fazer a instalação dessa gema. Tá? Então, gem install, scout, a versão dela, aqui a versão, aqui o diretório que eu estou instalando, os parâmetros. E eu posso deletar os arquivos que não vão servir para mim depois da instalação. Muitas vezes essas gemas elas instalam um monte de lixo. E eu consigo fazer dentro desse próprio arquivo, eu consigo remover tudo isso que é desnecessário. Só que qual que é o problema dessa solução? Né? No começo era tudo bonito, né? Mas não é bem assim. Então, para cada gema que eu tenho que criar um arquivo desse específico. E para cada dependência que ele tem, eu tenho que criar outro arquivo específico. Né?
Eu comecei a fazer isso, eu estava já em uma semana de trabalho e não tinha terminado ainda. E eu meio que desisti de tentar fazer de todas as gemas do nosso projeto, porque tem muita gema, eu já vou mostrar para vocês. E um outro amigo nosso que estava lá deu a ideia de fazer um script em Shell Script para poder gerar esse arquivo. Só que daí ficou com o problema dos comandos de deletar ali, não seriam todos iguais. Então, de qualquer forma, eu posso fazer a instalação da gema, né, com os parâmetros certinhos, fazer as dependências dela, que eu tenho a lista de dependências dentro da própria Ruby, ou do Gemfile, no caso. Mas daí o resto eu teria que fazer na mão, o que não adiantaria muito. Então, essa não ficou uma solução muito boa, exatamente por causa disso, né. Então, a gente teve que correr atrás de outra solução. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, 2 tipos de dependência, né. Esse aqui eu não falei. Eu tenho a dependência de development e execução. O que é execução? É quando você já está rodando a aplicação. Quando eu instalei ela bonitinha e estou rodando. No caso, quem vai receber o pacote .deb. Eles vão instalar apenas a running, né, a execução. No nosso caso, como se fosse produção, né? É como se fosse produção. No nosso caso, a gente usa development. Por exemplo, a Better Erros que eu falei, a própria gema Better Erros, ela só serve pra gente, porque ela é uma gema que vai verificar os erros da sua aplicação. Você pode dar um echo, que seja lá, dentro do Rails, para conseguir ver o debug, né, da sua aplicação. Então, quem vai utilizar desse programa não precisa saber, né, fazer debug em programa nenhum, né? Não é competência deles fazer isso. Então, tem algumas gemas que são de desenvolvimento e algumas gemas que são de execução. E eu tenho que daí listar todas as gemas da aplicação para poder fazer esses arquivos. Então, aqui, não vai dar para ver aqui, né? Mas tá uma parte só da lista de gemas que o agendador usa, né? Então, dá para ver que é bastante coisa. E ele faz um arquivinho para cada versão também. A Better Erros, eu falei, não está aqui. Está aqui, ó. Capistrano, tem a Cocaine aqui, CoffeeScript, para você poder fazer o uso de CoffeeScript, que a gente faz bastante dentro da aplicação do agendador, para poder facilitar essa interação do usuário com o programa e não precisar ficar recarregando página. Atualmente, a última gema que a gente adicionou aqui foi a do correio CEP, que pega o CEP lá da pessoa e ele consegue ver o endereço e fazer o cadastro dele, ou do cidadão, ou do profissional, ou até mesmo da prefeitura. Ele consegue ver o CEP, endereço, município, tudo certinho, para bater os dados, para não haver fraude. Enfim, é bastante gema. Aqui é só uma parte da lista, tem muito mais. E é por isso que ficou inviável fazer todos esses arquivos. Então, o Omnibus ele resolve as dependências e gera o arquivo. Para aplicações, se eu for fazer uma gema apenas, ele resolve, né? Só que ele tem um grande problema, maior ainda do que esse das dependências. Quando você vai compilar o Omnibus, ele demora aí cerca de 30 minutos, 20 minutos, em computadores bons, que a gente usa na faculdade lá, com 32 processadores, muita memória RAM. E demora meia hora para compilar esse Omnibus. Então é inviável você, esqueci uma vírgula no código lá em algum arquivo, e você só vai descobrir meia hora depois. Quando terminar de compilar, ele vai te avisar o erro, você bota a vírgula e mais meia hora para compilar de novo. Então é inviável trabalhar dessa forma. Agora, se você tiver uma gema e você quiser compilar ela, tranquilo. Você vai lá, pega a sua gema, compila ela de uma vez só, ele vai funcionar, ele vai criar o .deb. Ele é fácil de usar, se não tiver muitas dependências, e vale a pena nesse sentido, mas para a gente, na nossa aplicação, não serviu, até por ser aplicações maiores, né? Enfim, ele tem alguns bugs e problemas. Se quiser falar mais sobre isso. Então, bugs e problemas, devido ao, acho que o número grande de gemas que o nosso projeto usa, ele chegou a dar um stack overflow, né? Então, ele estourou a pilha do sistema operacional e acabou abortando a compilação, então não seria viável. Então, além da meia hora compilando, você ainda demora, porque ele deu erro no stack da pilha, falou que estava cheio o stack da pilha.
E daí você não conseguiu nem compilar a primeira vez. Daí mais meia hora para saber que tem um erro de vírgula, e daí mais meia hora para compilar de novo. E nisso foi seu dia de trabalho e você não conseguiu compilar ainda. Bom, então essa é a solução proposta depois do Onibus, depois de a gente perdeu bastante tempo com o Onibus. Esse é o PKGR, que foi a melhor solução que a gente encontrou. Então ele resolve o problema de listar todas as dependências e subdependências usando o gemfile do projeto. Então o que o PKGR faz? Ele usa o gemfile, diferente do Onibus, que você tem que fazer tudo na mão. Ele pega o gemfile do seu projeto, que é a lista de todas as gemas, e faz automaticamente para você as dependências. Então, para você... o mesmo esquema do Onibus ali, né? Você tirar as dependências de desenvolvimento e teste, porque elas não vão ser úteis em produção. Então você não precisa dessas gemas para desenvolver o seu pacote. Então ele faz download de alguns pacotes em tempo de execução, através do script pré-inst, e também tem o post-int, como o Aurélio falou, e ao invés de incluir tudo no pacote. Nesse caso, o post-int se chama procfile, não sei exatamente porquê, mas que são os scripts que você executa depois da instalação do pacote. O problema do PKGR, diferente do Onibus, é que ele não tem suporte a muitas distribuições Linux, que o Onibus tinha para, acho que praticamente todas. O Omnibus, eu não falei isso, mas eu consigo compilar ele. Assim, o padrão dele é compilar para a plataforma que você está. Então, se eu estou usando o Omnibus numa plataforma Debian, ele já faz o .deb. Se eu estou num Red Hat, ele faz o RPM. Mas o Omnibus você consegue ter uma opção na hora de compilar para outras plataformas. Então, você só indica qual plataforma que você quer e ele compila para você em outras plataformas. Ele tem, acho que umas 4 ou 5 plataformas diferentes de empacotamento. O PKGR não. Esse é o único problema, acho que diria, do PKGR. Mas para nossa aplicação serve, porque nós usamos lá o Debian e outras distribuições também que usam .deb serve. Então foi a melhor que a gente achou. Apesar dos pesares, continua sendo a melhor, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o uso do PKGR. Então primeiro você tem que instalar o PKGR, ele é uma gema feita em Ruby. Então primeiro você cria o arquivo procfile da raiz do projeto com os scripts que vão ser executados depois da instalação. Isso é opcional. Assim como o pré-inst, que você pode colocar lá. Então você roda o comando bundle install na sua aplicação para instalar todas as gemas do projeto e simplesmente executa o comando pkgr package, a pasta do projeto, e dá ali os parâmetros dos metadados do pacote. No caso ali, a versão pode ser o site do desenvolvedor, o nome do desenvolvedor. Então em menos de 10 minutos ele vai lá e gera o pacote para você. Diferente do Onibus, que vai demorar meia hora e é capaz de dar erro ainda. Então, no final, ele gera um .deb compatível com o sistema operacional utilizado. É importante citar que ele só funciona em sistemas operacionais de 64 bits. Então, 32 bits não funciona. Diferente do Omnibus, que gera para vários. Só falando assim, o Omnibus não é ruim, gente. Ele só, dependendo da aplicação que você faz, ele é ruim. Então, se dependendo da aplicação ele é bom, dependendo da aplicação é ruim, então são casos muito específicos de uso para eles. E a gente aqui está falando no caso do Agendador, que é um projeto muito grande, com muitas coisas, muitas gemas, muitas dependências, e por isso ele é ruim. Não quer dizer que ele seja ruim, né? Como eu disse, para fazer uma gema, uma full stack de gema, ele é bom. Bom, então ali a documentação do PKGR, você pode encontrar todos os parâmetros para criar o pacote lá. E no fim da instalação, a aplicação é instalada em /opt, o nome da aplicação que você deu. Pode ir, só. Bom, então depois da instalação, você pode configurar o banco, que é uma coisa separada, né? Em vez de acessar um arquivo lá de configuração do banco do Rails, você só dá esse comando com os dados do banco de dados, né? Nome do banco, usuário, senha, enfim, o tipo de banco, e ele já configura para você. Aí depois você só precisa migrar o banco de dados, né, rodar o script de inicialização, que seria, no nosso caso, os exemplos os logins iniciais do sistema, por exemplo. E se for necessário alterar o environment, caso você precise usar esse pacote para desenvolvimento, você dá lá um Rails Env Development e pode começar a trabalhar. Então, daí para abrir o servidor, você dá o sudo
é o nome da sua aplicação, Run Rails Server, que no caso seria o mesmo que ir na pasta do projeto e abrir com Rails S, sem empacotamento. Você também pode botar no script de inicialização do Linux para ele rodar essa aplicação direto. Passa aqui. Bom, então os resultados foi a criação de um pacote Debian, além da possibilidade de criar para outras distribuições Linux suportadas pelo PKGR. Como a gente disse, não são tantas distribuições como o Unibus. Então são Ubuntu, Debian, CentOS, SUSE Linux, Fedora e Amazon Linux. Não são tantos como o Unibus. Então aqui é a comparação das alternativas. Então Build Essentials, a gente não viu muitas vantagens em utilizar porque é muito trabalhoso, como o Aurélio falou. E ele não lida com dependências recursivas. Assim, vantagem, a gente pensou, tipo, o que a gente vai botar de vantagem para o que você está fazendo por linha de comando, terminal, e que os outros não poderiam fazer, e ele pode. Na verdade, a gente não achou, até o momento, né, nada que fosse... Porque assim, a ideia é automatizar, ou tentar automatizar o máximo possível a criação desses pacotes para o nosso agendador. E assim, imagina, toda vez que sai uma versão nova, que sai quase toda semana, aí, uma vez por mês, sai uma versão nova e você tem que recompilar esse pacote para mandar. Então a gente criou algo que ficasse fácil e portável, principalmente, para poder distribuir isso para a comunidade. E por linha de comando a gente não consegue fazer, mas é muito mais trabalhoso fazer esse processo todas as vezes. Muito mais fácil você rodar o PKGR ali do que todas as linhas de comando que você precisa com vários programinhos instaláveis, né? Então o Unibus ele é compatível com várias distribuições, como a gente já falou, mas tem as suas desvantagens que na demora para criar as dependências e compilar o software, além de alguns bugs. Então a vantagem que a gente viu no Unibus foi que para projetos pequenos ele funciona bem. Então projetos que não têm muitas gemas, muitas dependências, ele vai funcionar bem e você vai poder distribuir o seu projeto para várias distribuições sem nenhum problema. E o PKGR, então, ele é rápido e prático para empacotar, leva menos de 10 minutos para empacotar o agendador, por exemplo. Só que, em compensação, ele é compatível só com algumas distribuições e 64 bits. Só uma constatação rápida aqui. O PKGR, além de ser rápido, 10 minutos, o que é algo rápido, né, comparado com o Omnibus. O nosso agendador ele está com 230 megas, uma full stack, mais ou menos 230 megas, com todas as gemas instaladas. Eu não fiz até o momento ainda, mas foi uma dica do pessoal da faculdade que falou lá. Eu tenho aqueles arquivos de pré-inst e post-inst, né? Eu poderia rodar, por exemplo, só fazer a descrição das gemas no meu programa e dar um bundle install no post-inst, né? O que isso faria? Ele instalaria as gemas depois do meu pacote, que seria o essencial. Eu não testei isso ainda, mas numa próxima eu vou testar e eu falo daí, numa próxima vez. Mas a princípio não rodaria. Por que não rodaria? Porque eu tenho as dependências do meu pacote de configuração de Rails e tudo mais, que eu preciso dessas gemas instaladas para poder rodar a minha aplicação. E se eu fizer o bundle install depois de tudo isso, não vai funcionar. Porque quando eu faço pelo Build Essential, ou pela instalação normal, direto do repositório, eu tenho que ficar fazendo muitas instalações separadas. Eu vou lá, dou install nas minhas gemas, aí faço a instalação do Ruby, faço a instalação do Rails, com RVM e tudo mais. E daí eu vou lá de novo, dou bundle update para atualizar as gemas, ou bundle install com as novas dependências que eu vou estar instalando. Mas eu não testei ainda, então eu não posso confirmar para vocês. Bom, eu acho que é isso. Aí está o e-mail do C3SL, para quem quiser conhecer mais sobre o agendador ou sobre o próprio C3, que é o Centro de Computação Científica e Software Livre da Federal. O e-mail de contato é contato@c3sl.fpr.br. E nós agradecemos aqui a participação no FliSol. Agradecemos a oportunidade aqui de vir passar para vocês um pouquinho sobre como é empacotar o empacotamento de uma aplicação Ruby em Rails no Linux, que não é algo tão fácil, acho que vocês devem ter visto. Não é algo trivial, ainda mais quando você
que é uma otimização de pacote, uma otimização de tempo para você conseguir fazer esse empacotamento em tempo hábil de trabalho e não deixar lá ele rodando numa máquina esperando até que ele acabe, que fica inviável. E nós agradecemos. Se alguém tiver alguma pergunta, você quer falar?